Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro levou uma grande comitiva aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. O discurso de Bolsonaro, que pintou um Brasil muito diferente da realidade, foi criticado no mundo inteiro. Numa missão com poucos encontros oficiais, o que acabou chamando a atenção foram as andanças da delegação brasileira por Nova York, com direito a uma situação constrangedora envolvendo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Fantástico reconstituiu o dia a dia da viagem, que terminou com integrantes da comitiva infectados pelo coronavírus. A delegação brasileira na Assembleia Geral da ONU tinha mais gente do que um time de futebol. 18 pessoas. A comitiva foi uma das maiores dos últimos 20 anos. Neste ano, o Brasil foi destaque nos jornais e programas de TV americanos. O motivo? The first leader to speak this morning and address the pandemic was none other than the unvaccinated president of Brazil, Jair Bolsonaro. President Bolsonaro believes the vaccine turns people into crocodiles. Quando ele já chega lá sem tomar vacina e ele acaba sendo reconhecido, todo mundo fala sobre isso, né? Ele é o presidente que não tomou a vacina. Isso já é um ponto quase que de chacota em relação a ele. A comitiva do presidente chegou a Nova York no domingo. A primeira parada foi numa pizzaria. Nova York tem regras restritas para quem não está vacinado. Comer na parte interna de restaurantes, por exemplo, é proibido. Por isso, a alternativa para o presidente e ministros foi a calçada. Alguns de vocês devem reconhecer esse lugar. É o lugar da foto. Essa imagem não repercutiu somente aí no Brasil. Repercutiu também aqui nos Estados Unidos. O New York Post destacou: o presidente não vacinado do Brasil teve que comer pizza na calçada de Nova York. O Bolsonaro tenta colar essa imagem dele de que ele é um cara popular, que ele come pizza na rua, mas ele está deixando de ganhar um dinheiro violento para o Brasil. Ele tinha que estar convidando um monte de gente para almoçar com ele, vender o país, mostrar que o país está aberto para o negócio. Essa coisa que ele faz de tentar se parecer um cara simples custa muito caro para o Brasil. No dia seguinte, durante uma coletiva de imprensa, o prefeito Bill de Blasio usou uma foto de Bolsonaro para dizer que pessoas que não querem se vacinar não são bem-vindas na cidade. If you intend to come here, you need to be vaccinated. If you don't want to be vaccinated, don't bother coming. Enquanto isso, o presidente brasileiro teve uma reunião com o primeiro-ministro Boris Johnson. Além de Johnson, Bolsonaro só encontrou mais um chefe de Estado, o presidente da Polônia, Andrzej Duda. A comitiva brasileira foi a passeio, basicamente, né? A maior parte das pessoas não fez nada, um encontro ou outro. Pode ver até pela própria agenda do Bolsonaro. Quer dizer, ele basicamente a única pessoa relevante assim, foi o Boris Johnson e mesmo assim ficou mais na piada. Porque o Boris Johnson está lá vendendo o país dele, vendendo a vacina do país dele, dizendo, olha, todo mundo toma aí AstraZeneca e tal. E o Bolsonaro, eu nem me vacinei. Boris Johnson, naquele momento, não sabia. Mas por causa deste aperto de mão com o ministro da Saúde brasileiro, o governo britânico entraria em alerta. É que um dia depois do encontro, veio a notícia de que Marcelo Queiroga estava com Covid-19. Brazil's health minister tested positive hours after attending the General Assembly. Queiroga teve contato com Boris Johnson, que teve contato com o presidente americano Joe Biden. E por isso, a Casa Branca teve que prestar esclarecimentos sobre o estado de saúde do presidente americano. Boris Johnson fez o teste para Covid e deu negativo. Essa não é a primeira vez que a delegação brasileira expõe líderes internacionais ao risco da pandemia. Em março de 2020, o presidente Bolsonaro foi recebido pelo então presidente Donald Trump para um jantar no resort de Trump, na Flórida. Dias depois, mais de 20 integrantes da comitiva brasileira foram diagnosticados com Covid-19. O episódio marcou a primeira vez que Donald Trump confirmou publicamente que foi testado para a doença. Depois do encontro com Boris Johnson, Bolsonaro foi almoçar numa churrascaria brasileira, novamente na calçada. Já Marcelo Queiroga, que ainda não tinha recebido o diagnóstico de Covid, participou de 2 reuniões em locais diferentes. Ainda na segunda, Queiroga, Bolsonaro e o restante da comitiva participaram de um jantar na residência do embaixador do Brasil junto à ONU. A delegação brasileira saiu daqui do local por volta de 9 horas da noite. Passou por essa calçada e encontrou com manifestantes
que protestavam contra o governo. Foi nesse momento que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, protagonizou um ato constrangedor. O vídeo mostra o momento em que Marcelo Queiroga faz um gesto obsceno em direção aos participantes do protesto. No dia seguinte, o ministro da Saúde também acompanhou Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. No discurso, o presidente apresentou dados alterados ou mentirosos sobre meio ambiente e economia e defendeu medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a Covid-19. Da sede da ONU, a comitiva partiu para o Memorial do 11 de setembro. Foi o último compromisso oficial dos brasileiros antes de retornar ao hotel. Lá, Queiroga participou de uma aglomeração com apoiadores do presidente. Bolsonaro e o restante da delegação voltaram ao Brasil ainda na noite de terça. Na saída do hotel, o ministro da Saúde já não foi mais visto. Pouco tempo depois, ele confirmou que estava com Covid. Queiroga cumpriu parte do isolamento nesse hotel, o mesmo que ficou hospedado com o restante da comitiva brasileira. O hotel é famoso por receber presidentes americanos e também celebridades. Agora, durante a Assembleia Geral da ONU, a diária mais barata era de aproximadamente R$6 mil. Outros 2 integrantes da comitiva também testaram positivo para a Covid-19. Um funcionário do Planalto, que não foi identificado, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que só recebeu o diagnóstico depois de desembarcar no Brasil. Enquanto esteve em Nova York, Eduardo visitou o escritório de uma rede social sem máscara e fez compras numa loja de eletrônicos, onde acabou sendo hostilizado. Fora Bolsonaro! No total, excluindo o aeroporto, o ministro Marcelo Queiroga e o deputado Eduardo Bolsonaro estiveram em pelo menos 10 locais espalhados pela cidade. As imagens mostram, inclusive, várias situações de proximidade muito grande, né, entre possíveis fontes de infecção. Você fazendo isso, você coloca várias pessoas em vários lugares em risco. Em nota, o Ministério da Saúde disse que Queiroga utilizou máscara em todas as agendas em Nova York e seguiu todos os protocolos, que antes de embarcar, ele testou negativo para a Covid-19. Já na quinta-feira, Bolsonaro contou que a primeira-dama Michele acabou se vacinando antes de voltar para o Brasil. Eu fico feliz porque ela finalmente decidiu que tinha que tomar vacina, né? Agora, como autoridade pública que esse não é um bom exemplo, infelizmente. Essa coisa não civilizada de você sair sem vacina para ir para um determinado lugar, aglomerar com pessoas já contaminadas, isso foi um grande desserviço. O Fantástico procurou Michele, o deputado Eduardo Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro, mas não obteve resposta. Como esse conjunto de atitudes que ele tomou em Nova York, ele vai se configurando cada vez no indivíduo mais tóxico, onde ninguém quer chegar muito perto dele. E o Bolsonaro é o presidente do Brasil. Então, se ninguém quer chegar perto do Bolsonaro, ninguém chega perto do Brasil. O Palácio do Planalto informou hoje que o presidente Jair Bolsonaro testou negativo para a Covid. A primeira-dama Michele comunicou nas redes sociais que fez o exame e que também não tem o coronavírus. Eles estavam em isolamento no Palácio da Alvorada desde quarta-feira, quando voltaram de Nova York. O presidente discursou na Assembleia Geral da ONU na última terça-feira. E hoje o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que também viajou para os Estados Unidos, anunciou que testou positivo para a Covid. Agora são 4 os integrantes da comitiva infectados.